Muito bem, né, gente? Mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês a respeito das orações subordinadas. Quando a gente estuda a sintaxe do período composto, a gente divide esse estudo no estudo das orações subordinadas, aquelas que têm uma relação de dependência sintática entre uma oração principal e outra subordinada, e as orações coordenadas, aquelas que são independentes, né? Que não dependem uma da outra na relação que estabelecem entre si. Bom, nós tivemos uma aula específica só sobre orações subordinadas adjetivas, uma só sobre orações subordinadas substantivas e uma só sobre subordinadas adverbiais. Tudo bem? Então, a ideia de hoje é a gente relembrar os tipos. Eu estou aqui elencando, né, por meio desses asteriscos, quais são os tipos. E a seguir, depois dessa breve rememoração que faremos, eu vou colocar uma série de frases, né, destacar as orações para que vocês possam classificá-las. Você toma nota, copia as orações, né, que vão ser passadas aqui. Acho que 2 quadros são suficientes para a gente tentar abarcar a maioria delas. E aí, depois de copiar e tentar fazer por conta própria, você assiste o vídeo verificando a correção. Então, as orações adjetivas só são de 2 tipos, as restritivas e as explicativas. As restritivas são aquelas que dentro de um conjunto, né, de seres, eu vou restringir especificamente qual será, né, o ser de que se está tratando. Normalmente elas não fazem o uso de vírgulas antes do pronome relativo. Tudo bem? Se você está no 3º ano, não lembra o que é pronome relativo, reveja a aula do 2º ano que está sendo postada hoje mesmo. Bom, eu tenho também as explicativas que, em geral, eles são separadas pela vírgula. Quando eu estou falando de um ser ou um conjunto de seres, né, caracterizando aquele ser na sua totalidade ou aquele conjunto de seres na sua totalidade, não restringindo, né, mas explicando algo sobre aquilo. As orações substantivas vão ser aquelas que vão desempenhar os papéis possíveis aí que o substantivo pode desempenhar, né? O papel de sujeito, o papel de predicativo tradicionalmente é desempenhado pelo adjetivo, mas se eu tiver uma locução adjetiva, dentro dela eu posso ter um substantivo. Então, o papel de predicativo, também o papel de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal e de aposto. Então, são esses os nomes, né? Eu coloquei aqui subjetiva, sujeito, ou apositiva, aposto, só para você, né, relembrar e associar esses nomes que não parecem tanto com a função sintática, né, originária, como predicativa, que a função é predicativo, ou completiva nominal, que a função é complemento nominal, muito mais próximo, né? Assim como as duas aqui que tratam dos complementos verbais, os objetos direto e indireto, né? Direto, que não precisa de preposição obrigatória, e indireto, que pede a preposição obrigatória. Do lado de cá, eu tenho o que eu chamo de locuções, né? Ou termos subordinativos adverbiais. É eles que vão introduzir, eles que irão introduzir, né, essas 9 tipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de orações adverbiais. As temporais, né, que tem relação com o tempo, né? Antes que eu chegasse, ela já havia saído. Então, ela já havia saído antes que eu chegasse. Por exemplo, né? Causal, que traz a relação de causa. Olha, o garoto chorou já que ralou o joelho, né? O garoto havia chorado já que... Não, o garoto chorou já que havia ralado o joelho. Então, porque, pois, já que é visto que, uma vez que... Né? E uma diferente aqui que eu chamo a atenção para vocês. O porquanto equivale, tem a mesma função, né, de introduzir a causa com o porquê. É por quanto. Tudo bem? A gente tem as que trazem a ideia de finalidade, as adverbiais finais, para que, a fim de que, são as mais tradicionais. As que trazem uma oposição, né, a quebra de uma expectativa, a gente chama de concessão, a oração adverbial concessiva, né, acontece, olha, quando você espera que algo tenha se sucedido, mas acontece o contrário, embora ainda que, né, mesmo que tivesse treinado, perdeu a partida, apesar de que, e aqui a gente tem, ó, com quanto, então, é o mesmo que embora, né?
Conquanto tenha treinado, perdeu a partida. Então, conquanto tem o mesmo valor de embora, diferente de porquanto, que tem o mesmo valor de porquê. E, portanto, que é de conclusão, que a gente vê lá nas coordenadas. Comparativa, né? Mais do que, menos do que, como, bem como, assim como. Proporcional, né? Também é uma espécie de comparação, mas ela acontece numa relação, né, de troca. À medida que eu falava, ele ouvia, né? Ao passo que estudava, entendia o conteúdo. Quanto mais explica, mais entende. Né? Pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional à relação de, né, proporção aqui na adverbial proporcional. Eu tenho a condicional, quando um fato acontece se outro anterior acontecer, se caso, aqui contanto que, né? Conquanto tem o valor concessivo, contanto tem o valor de condição, né? Contanto que você estude, entenderá esse conteúdo. A consecutiva, que traz a ideia de consequência, olha, tal que, tão que, tanto que, tamanho que, né? Tamanho foi o barulho que acordou os vizinhos, por exemplo. E a de conformidade, aquela que traz a ideia de fonte, né? Conforme, segundo, de acordo com, consoante as regras de trânsito explicadas, né? Não se pode atravessar no sinal vermelho. Por exemplo, né? Só para que a gente relembre. Então, copie essas locuções, essas expressões aqui, né? Que fazem a conjunção entre a oração principal e a oração adverbial, beleza? Então, relembrados esses nomes, eu vou apagar o quadro, passar uma série de orações, grifando as orações subordinadas que você deve classificar, né, usando qualquer dessas classificações possíveis. Quaisquer dessas classificações possíveis. Então, você copia todos, pausa o vídeo, né, parte para a correção e vê se entende, né, algo relacionado a esse conteúdo que não é tão fácil, mas que com treinamento você pode aprender. Tudo bem? Então vamos lá. Temos aqui então 12 períodos compostos, né, nos quais a gente vai tentar detectar e classificar essas orações. Então, vou sair da frente, né? Pause o vídeo, copie todos, tente classificá-los, observando as classificações que nós aprendemos nas 3 aulas, das orações subordinadas adjetivas, das subordinadas substantivas ou das subordinadas adverbiais, tá bom? Já que você pausou, tentou fazer todos esses exercícios, né? Agora nós vamos partir para a correção. Como nós iniciamos, né, o processo de análise sintática? A gente sempre começa a partir dos verbos. Então vamos lá. É bom que me digas a verdade. Eu tenho um verbo aqui, o verbo ser, e o outro verbo aqui, o verbo dizer. Eu tenho que tentar analisar como essa frase está na relação com essa, né? Como essa oração, melhor dizendo, está na relação com essa. É bom que me digas a verdade. Olha, a gente aprende que sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Nem sempre o sujeito está expresso, ele pode ser oculto, indeterminado, e eu tenho ainda as orações sem sujeito. Mas aqui uma oração pode representar o papel do sujeito. Por quê? Olha lá. É bom. Então, se eu digo para você assim, ó, isso, alguma coisa, é boa. Isso é um sujeito. O é um verbo de ligação, né? E bom é o que qualifica isso. Então, eu não tenho sujeito, mas eu tenho a estrutura. É bom. Como funciona essa frase aqui, ó, com relação à primeira, que é a minha oração principal? Ela funciona no papel de um substantivo. Por exemplo, o pronome lá, demonstrativo, né, na função substantiva, isso. Então, usando essa dica, eu consigo perceber que isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, no papel de sujeito. Então, ela é chamada de subjetiva. Então, número 1, substantiva, subjetiva. Nem tudo que reluz é ouro. Eu escrevi é tudo. Você deve ter copiado errado. Se for possível apagar, substitua aí aquele ditado clássico, né? Nem tudo que reluz é ouro. Olha, está aqui o verbo, né? Reluzir, e o outro verbo aqui é. Como uma está na relação com outra? Olha, olhando para esse verbo é ouro, qual é o sujeito dele? É tudo, né?
Nem tudo é ouro. Olha lá. Nem tudo que reluz. Estou fazendo uma especificação sobre esse tudo aqui. Ó. Nem tudo que brilha é ouro. Então, eu estou na relação com, aqui é um pronome indefinido, no papel de um substantivo. O que eu estou fazendo com esse tudo? Eu estou qualificando ele. Então, esse aqui, ó, nem tudo o qual reluz é ouro. Eu não posso fazer isso aqui. É bom o qual me digas a verdade. Não dá. Se eu puder substituir o que por o qual, né, eu estou falando aí de um pronome relativo e não de uma conjunção integrante, como é o caso aqui. Então, essa oração aqui, ela vai exercer o papel, então vamos usar aqui o preto para diferenciar. Ela vai exercer o papel de qualificadora. Então, ela é uma oração subordinada, adjetiva, qual dos dois tipos? Restritiva. Não faço uso da vírgula, né? Restritiva. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Um verbo aqui, ó, uma locução verbal aqui, dois verbos, duas orações. Eu vou só. Oração do sentido completo. Mas eu vou só se a Nália não quiser ir. Eu prefiro ir com ela, né? Brincando aqui, claro. Mas o que essa frase representa? O que essa oração representa com relação a essa? A condição para esse acontecimento, né? Essa frase aqui não completa o sentido dessa, como essa aqui completa, né? Como ela exerce o papel de sujeito. Essa frase aqui só acrescenta a circunstância. Então, em função da conjunção aqui, ó, né? Adverbial condicional, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, né? Que traz essa ideia de condição, condicional. Então, uma primeira substantiva, a segunda adjetiva, a terceira adverbial. Não sabemos se isso está certo. Aqui o verbo, ó, né? O outro verbo aqui, ó. Não sabemos, então tem o se, então é condição. Bom, calma lá, vamos analisar. Tem um sujeito, nós, né? Não sabemos. Quem sabe, sabe alguma coisa. Qual é a transitividade desse verbo aqui? Não sabemos isso. Ó, isso é um verbo transitivo direto. Não sabemos alguma coisa. Não sabemos o qual isso está certo. Não daria, né? Não sabemos, né, que isso está certo ou se isso está certo. Então, nessa oração aqui, eu vou ter uma oração subordinada a essa, completando o sentido desse verbo, no papel de um substantivo, que exerceria a função sintática de objeto direto. Se você está tendo dificuldade, reveja a aula de transitividade verbal. É uma aula fundamental para compreender esse fenômeno da sintaxe do período composto. Hugo, que é professor, lê muito. Olha aqui, ó. Lê. Ora, estou declarando algo sobre Hugo. Ó. Eu tenho até as vírgulas aqui fazendo essa separação. Hugo lê muito. Tudo bem? E algo mais estou dizendo sobre esse Hugo. Estou qualificando ele, dando uma característica. Ser professor. Hugo, que é professor, lê muito. Né? Uma frase relacionada a um substantivo e não a um verbo, que qualifica esse substantivo, é uma oração subordinada adjetiva. Restritiva ou explicativa? Com as vírgulas, a gente tem a oração adjetiva e explicativa. Número 6. À medida que escurecia, o frio aumentava. Temos dois verbos intransitivos aqui, né? Alguém pode aumentar alguma coisa, mas escurecer é o fenômeno da natureza, né? Ou esfriar, por exemplo, é um verbo intransitivo. À medida que escurecia, o frio aumentava. Então, uma coisa acontecia à medida que outra acontecia, né? Existe uma relação de proporção entre as duas. Ó. Só você observar aqui, ó, a locução aqui conjuntiva adverbial. À medida que, então, o frio aumentava, à medida que escurecia. Uma ação acompanha a outra, né? Então, está sendo acrescentada aqui a essa oração subordinada, adverbial, a ideia de proporção. Então, aqui é uma oração adverbial proporcional. Seguindo, ele dá a impressão de ser chato. Ora, o sujeito está aqui, ó o verbo. Ó o verbo.
Verbo dos dois lados. Ele dá alguma coisa. Aqui eu já tenho o objeto, ó. Ele dá a impressão, tem o substantivo aqui. Eu vou fazer uma barra do lado de cá. De ser chato, né? Ele dá a impressão disso. Vamos dizer assim, ele dá a impressão disso. Ah, professor, tem uma preposição, é verdade, tem uma preposição aqui, ó, o de. Então, isso aqui pode ser duas coisas, né? Se está complementando aqui o substantivo impressão, pode ser um complemento nominal. Se tivesse na relação com o verbo, poderia ser um objeto indireto. Impressão é um substantivo abstrato, não é? O ato de impressionar é causar a impressão. Então, ele dá a impressão disso. Então, essa oração é uma oração subordinada anterior, né? No papel que um substantivo exerceria como complemento nominal. Então, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Talvez das funções sintáticas que nós já revimos, adnominal, adverbial e predicativo, a gente não tenha feito a comparação do complemento nominal com o objeto indireto. Vou fazer a seguir também como uma forma de revisar, né? Como detectar, como perceber essa função sintática que talvez seja um pouco difícil de ser detectada. Você não viu porque não quis. Viu? Quis. Você não viu alguma coisa, né? Mas isso aqui está completando ou está te dando a razão de não ter visto, né? Eu tenho um motivo, eu tenho a causa. Não viu, eu estou na relação com o verbo. Qual é a relação que tem, a frase que tem relação com o verbo? Ou é substantivo no papel de objeto, né? Completando, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Não sabemos, então aqui completa o sentido do verbo. Alguma coisa, eu tenho um objeto direto. Você não viu, eu não tenho o que foi visto, né? Eu tenho a razão, porque não quis. Então, observe, se eu completo o sentido do verbo, né, eu tenho um substantivo. O papel do substantivo pode ser direto ou indireto, né? É o papel de um objeto. Aqui eu tenho o acréscimo. Então, eu tenho uma oração subordinada. Quem acrescenta circunstância ao verbo é o advérbio. Então, oração subordinada adverbial. Causal é aquela que traz a causa, né, dessa ação. Você não viu porque não quis. Preciso de que todos me apoiem. O verbo está aqui, ó. O outro verbo está do lado de cá. Como é que eu vou fazer essa divisão? Já está feito, né? A oração já está sublinhada. Então, sujeito oculto eu preciso de alguma coisa. Preciso disso. Ah, professor, eu vi aqui que você escreveu disso. Então, é complemento nominal, né? Não, por que não? Porque isso é um verbo. Ora, alguém precisa de alguma coisa. Alguém tem a impressão de alguma coisa. Impressão de alguma coisa, ou medo de alguma coisa, eu estou completando o sentido de um nome, de um substantivo. Já tenho sujeito, verbo, objeto. Aqui eu tenho sujeito oculto, verbo, mas eu tenho objeto? Não, o objeto é a oração. Então eu tenho que verificar a transitividade do verbo, transitivo indireto. Alguém precisa de alguma coisa. Então essa oração desempenha o papel, né, de uma oração subordinada, que ela completa o sentido do precisar, no lugar de um substantivo, com a função de um objeto indireto, porque o verbo é transitivo indireto. Dançaram tanto que os pés doeram. Tem uma ação sendo desempenhada aqui, ó. Verbo intransitivo, né? Sujeito indeterminado. Dançaram tanto que os pés doeram. Tanto que. O que está acontecendo aqui na relação, né, entre esses dois termos? Eu tenho algo que acontece antes e algo que acontece depois, né? Aqui, ó, primeiro não se quer, depois não se vê. Aqui primeiro se dança e depois os pés doem. Então, se isso é a causa, o que é isso? Isso é a consequência. Eu tenho uma oração subordinada adverbial, dançaram tanto, né? Por consequência, os pés doeram muito. Do tipo consecutiva, aquela que traz a consequência. Para fechar nossas duas últimas, meu desejo era te amar.
Ó, o verbo está aqui, que lindo. E o outro verbo aqui. Tranquilo? Vou fazer a divisão, a oração já está marcada. Eu tenho o sujeito do verbo ser, do era ali? Tenho. O meu desejo é um sujeito simples, não é? Qual é a transitividade do verbo ser? A ação nessa frase ou é uma declaração? Meu desejo era te amar. Nenhuma ação está sendo feita, né? Amar é uma ação. Mas aqui, não, esse verbo não está sendo conjugado. É a ação pura, né? É o verbo impessoal. Olha lá. Meu desejo era te amar. O verbo é um verbo de ligação. Então, meu desejo era esse. Meu desejo era isso. Já tem o sujeito, já tem o VL. Né? Olha a estrutura da primeira. Sujeito VL. O que falta, perdão, VL mais predicativo. A gente não colocou aqui o papel desse adjetivo, né? Se eu tenho a estrutura VL mais predicativo, o que falta é o sujeito. Se eu tenho sujeito mais VL, o que falta é o predicativo. Né? Reveja lá essa função, se você não se lembra. Isso é uma oração subordinada substantiva, que exerce o papel de predicativo. Então, ela é chamada de oração subordinada substantiva predicativa. Nossa, professor, 2 palavras, né, classificadas como 4. É isso, né? Isso é gramática normativa, isso é língua portuguesa. Enfim, vou explicar para que tudo se esclareça. Vou explicar alguma coisa, olha lá. Eu posso ter aqui o objeto, vou explicar o conteúdo dessa aula, sem problemas, né? Vou explicar, mas aqui tem o que vai ser explicado ou para que isso vai ser explicado, né? Eu tenho aqui o para quê. Ora, se a pergunta é onde, como, quando, por quê, né? Aqui, ó, por quê, para quê, enfim, o que eu tenho? A circunstância acrescentada à ação. Tem o outro verbo aqui, ó, esclarecer, do lado de cá. Então, eu vou explicar para quê? Estou acrescentando ao explicar, né, a finalidade. Essa é uma oração subordinada adverbial que a gente classifica como final. Tudo bem? Então, nas próximas aulas, a gente revê aí a ideia do complemento nominal em oposição ao objeto direto, né? Se você ainda não relembra essa função, e até para que fique adiantado aí para o estudo da sintaxe do período simples para o 2º ano do ensino médio. Maravilha? Acho que ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção.